Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de março, que vai até amanhã, dia 11. Para quem vem acompanhando, muitos autores e muitas autoras passaram por aqui. Muitos sorteios, muito bate-papo, muita risada, muita gente participando. Que legal! Essa maratona tá uma delícia, um chuchu na brasa, como diz uma amiga minha. Amanhã as lives começam 1h da tarde, tá? E vão até às 10 horas da noite. E hoje, pra gente encerrar com chave de ouro, vamos bater um papo com o escritor nacional Antônio Ferreira e o livro Os Tons da Alma. Livro que foi badaladíssimo, ganhador de prêmio, bem legal. Vamos conversar com ele para saber como é que foi todo esse processo, né? Vamos, cadê ele? Cadê o nosso autor? Vamos mandar aqui mensagem para ele. Donizete, querida, um beijo. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. O autor está perdido, mas já achei ele aqui. Flávio, Marcos, pessoal que está entrando. Vamos aguardar aí o nosso escritor entrar. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Já corre lá, já se inscreve, já segue para acompanhar não só as lives, né, mas todo o material gerado diariamente. Cadê o nosso autor, gente? Aí entrou. Vamos conversar com o nosso... Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Não estava te achando. Estava perdido em algum lugar, né? Assim,
Eu vou pedir Mas, para você, por gentileza, ajeitar a sua câmera, porque ela tá assim, subir ela assim, botar ela do outro lado, porque você tá assim, ó. Você tá na horizontal. Não, não. Coloca ela não, na vertical, por gentileza. mas aqui é mais o, a, a- o tripé aqui não tem o formato para vertical, ele só cabe aqui, na Não, mas não é o horizontal. tripé, é o celular que você tem que ajeitar. Qual quadro? O celular, o celular. Você tem que virar o Sim, celular, porque eu você digo, tá na vertical, não, na horizontal. eu sei, só que é o seguinte, o tripé ele não tem um formato para ficar vertical. Ah, Como é que a o gente vai fazer suporte, live vendo você na horizontal? aí não tem suporte, eu fazer o quê? Porque se eu botar, não tem aqui o para sustentar assim. Aí, entendeu? E agora, como é que eu vou fazer live com você na horizontal, gente? Tira seu celular do tripé, apoia ele em outro lugar. Aí ele não tem suporte, entendeu? Ele não tem suporte para caber. É só se eu deixar assim, lá no sustenta também. Isso, agora a gente está vendo você. Mas não está sustentando, Levanta só um não, pouquinho. senhor. Ele não vai sustentar. Tem Ele não vai nada para você sustentar. apoiar seu Peraí, celular? deixa eu ver aqui. Eu vou, eu vou ver aqui. Né? Vou ter que botar aqui deitado para ver o que faz. Não tem esse suporte. Acho que não vai dar certo. Se você não permitir assim, vai ficar difícil. Né? Vou ter que tirar o suporte e botar aqui. Entendeu? Muito bem, agora foi, viu? Entendi. Ótimo, agora sim. Eu vou pedir para você abaixar um pouco o som que está dando retorno. Peraí, vai já. Baixar o Oi? som? Baixar o som? É, tá dando retorno. Não, mas. Aí já. Essa é a tua primeira live? Nesse celular, sim. Não. Aqui não tem nada para Nesse, baixar. nesse celular, sim, ok. Antônio, querido, seja muito bem-vindo à Maratona de Lives. Quero muito te agradecer por você aceitar participar do meu projeto esse mês e te parabenizar mais uma vez pelo teu livro, tá? Ah, obrigado. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Piauí, São Miguel do Tapuio. Piauí, não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Não. O máximo que eu fui na região sudeste foi em São Paulo, que eu fui para a formatura da minha irmã há uns 11 anos atrás. Mas foi assim, não curti a cidade, foi só para ficar dentro de casa mesmo e ir para a formatura. Muito bem, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Se você vier, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, tá? Ok, obrigado. Mas para mim é difícil, porque é uma despesa imensa, né? Viajar, né? Viajar realmente a gente precisa planejar. Concordo com você. Agora, tu tá com teu livro aí em mãos? Sim, eu vou pegar aqui.
Eu tava com ele, aí eu tive que colocar ele em suporte. Eu vou pegar outro exemplar. Lembrando, gente, que essa live pode ser assistida pelo YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. E amanhã é o último dia de maratona de lives do mês de março. Aí a gente dá uma paradinha e só volta em abril. Já. Na verdade, nenhum dos livros que eu mencionei para você, eu tenho ele físico, sabe? Não, ah, que pena. Queria tanto mostrar a capa Não, dos porque tons aí da precisaria mostrar alma. no computador, só se fosse no computador que poderia, né? Não, não tem Porque problema. assim, Vamos fazer o mas eu tenho aqui na camisa, né? Alguns exemplos, as fotos. Deixa eu ver. Olha lá, gente. Aquele segundo da esquerda para a direita é os tons da alma, tá vendo? Que foi, inclusive, ele ganhou o prêmio. Como é que foi essa história, o Antônio? Ele participou do prêmio, ganhou o prêmio. Conta pra gente como é que foi isso. Bem, foi assim, este livro a gente vem construindo ele, os meus livros de poesia eu construo aos poucos, né? E aí, quando eu vejo que tem um volume bom para imprimir, para fazer um volume de um livro, aí eu monto. Aí apareceu, assim, em algumas páginas de concursos literários, aí eu resolvi inscrever. Aí tive, assim, a honra de ser selecionado, o livro agradou, fiquei em terceiro. Eu me lembro que eu estava na casa de umas primas minhas no interior e tal, e já naquela ansiedade, porque não saiu durante o dia, já saiu já tarde, assim, acho que já quase de madrugada, bem tarde mesmo, não lembro bem. Aí saiu o primeiro, era assim, eram 4 vagas para que ia ganhar uma premiação, e os outros, todos os outros livros ganhariam iriam se tornar e-books, mas de premiados seriam 4. Aí o primeiro saiu, aí disse, não, mas é normal e tal. Aí o segundo saiu, eu disse, aí, pá, eu acho que eu vou desistir, que sai, né, não vou conseguir, não. Aí quando deu o terceiro, aí rapaz, foi uma emoção muito grande, né? Uma emoção muito grande para mim. Assim, nunca tinha, já tinham colocado um livro, mas foi um concurso internacional, eu não estava esperando realmente. Mas, assim, esse tinha sido realmente só o segundo, mas para mim tinha sido praticamente o primeiro, porque era o que eu tinha realmente uma possibilidade, né? E graças a, graças a Deus eu fui contemplado, e eu só já, porém, depois a gente teve assim umas conversas, e a forma de contrato não me agradou, o contrato não era claro, não tinha cláusulas boas e tal. Eu disse, não, aí eu vou ficar preso no contrato que sem nenhuma garantia, muito mal elaborado. Eu disse, aí eu nem deixei nem como e-book. Aí, mas assim, o prêmio valeu, né? Mas assim, eu não quis deixar para ficar, para eles imprimir. A premiação seria 10 exemplares, né? E eles iriam imprimir outros para mandar para as lojas, né? Pela editora. Só que eu disse, não, já que as cláusulas são tão assim, muito frágeis, eu não quis. E Mas qual foi o nome da editora que fez? Ou o nome do prêmio que foi promovido? era quinto concurso literário da editora Travassos, né? Travassos. Foi bem. Muito bem. Eu até pensei até compartilhar o link, mas eu estou tem como compartilhar? Só depois que a live acabar. Agora não tem como.
Certo, tá Porque bom. o Instagram é diferente. Se fosse em qualquer outra plataforma, a gente conseguia, mas agora não, a gente não consegue. Agora, o Antônio, esse Os Tons da Alma, você publicou ele em 2022? Foi 2000, foi 2022, 2021, 2022, coisa assim. Acho que foi bem no comecinho de 2022. E houve uma boa aceitação, tem uma média altíssima de avaliação, né? Quase 5, tá em média de 4,7, né? E muito bem comentado, bem compartilhado. Os poemas, às vezes eu faço, eu tenho um, inclusive eu posso até falar aqui de um ponto, né? É que algumas poesias eu coloco no Facebook, e às vezes já botei no Pensador, e algumas poesias são achadas por aí, por algumas pessoas. Já tive uma poesia que eu coloquei no Pensador e um compositor musicou, né? Hoje está nas plataformas de músicas, né? E outro, eu achei uma dramatização. Eu vi lá, eu sempre pesquiso para quê? Para saber se as pessoas estão respeitando meus direitos e tal, estão botando meus nomes. E aí eu vi lá um desses, até o título era Minha Doce Insônia, né? Minha Doce Insônia, é muito bem dramatizada, assim, não assim em forma de peça, mas em forma de imagens, né? E aí eu disse, olha, eu achei que tal, graças a Deus estava respeitando os meus direitos e tal. Aí eu, de vez em quando eu peço, hoje eu já converso com esse rapaz, gente muito boa, aí hoje de vez em quando eu peço uma dramatização. Aí nesse livro, assim, não só ele, mas todos os outros são bem respeitados, inclusive, né, já que a gente não tem um exemplar ainda, mas a gente já mandou, veja, os Tons da Alma eu já mandei, já está aprontando para imprimir, né? Já está na editora para ficar em formato impresso. Aí eu vou colocar na Wiclap, e vou pegar alguns exemplares físicos para ficar, né? Mostrar para as pessoas e também para quem quiser comprar pela Wiclap. Eu tenho vários livros lá, já na Wiclap, que as pessoas podem comprar, tem na Amazon também. E alguns desses exemplares, aliás, alguns desses livros que recentemente eu botei na Wiclap foi esse daqui. Qual é? Levanta pra gente dar uma olhada. Qual é o nome? Poesia na Alma. É um deles. Poesia na Alma. Você tem Isso. quantos livros publicados? Em e-book são 9. E tá para sair outro. É um romance que tá para sair. Agora, já tem 5 que já está pronto, que já está lá, desses que e-book já converti para livro físico lá na Wiclap. E estou convertendo para livro físico Os Tons da Alma. Tem ele traduzido, já mandei traduzir para espanhol, vou botar na Amazon Internacional em espanhol. Esse daqui já está lá na Wiclap também, que aliás eu comprei lá. Todos eles são de poemas ou não? Não tem. Ó, esse daqui, ele é um romance, Yasmin Casim. Hoje ele já está noutra capa, porque eu não consegui mais trabalhar com o mesmo editor. Mas Yasmin Casim, ele é um romance permeado de poemas. Os personagens, eles sofrem determinadas circunstâncias e eles vão narrando também, junto com a narrativa geral, eles também narram as suas histórias por meio de poemas. Ou seja, é uma mescla de narração, de narrativa com poesia. É um tema diferente, aliás, uma abordagem diferente, que eu resolvi fazer na época, porque assim, eu não conhecia essa abordagem, eu disse, eu quero uma abordagem que seja diferente, né? Então, Yasmin Casim, aí tem esse, que é esse que eu acabei de mostrar, né? Poesia na Alma. Aí tem esse daqui, que é crônicas e poemas, ou seja, crônicas assim, não exatamente crônica jornalística,
jornalística, mas crônicas no sentido de tratar de assuntos do dia a dia. Eu não Tá quero, bonita essa não capa. quero tratar de crônicas jornalísticas, mas crônicas de assuntos do dia a dia em formas de poesias, entendeu? Esse daqui, ele também é muito aceito. Inclusive, a música que foi, como é que eu chamo? Musicada foi daqui, né? Foi desse livro. Esse Aí, aí você. Esse aí tá aberto, né? e está aberto. Você pode ler um trechinho pra gente desse? Assim, interessante que esse aqui é o primeiro. Esse aqui foi o primeiro livro. Eu vou contar aqui um pouco, posso contar um pouquinho da história? Pode, claro. Então, esse livro foi o primeiro. Inicialmente, eu sempre gostei de compor e tal, assim, compor não, de pensar filosoficamente. E me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma paixonite, aí eu resolvi fazer uma musiquinha para uma menina, né? Aí, só que eu recebi umas pedradas muito grandes e tal, aí eu, né, parei. Aí depois voltou, quando surgiu o Facebook lá, que eu comecei a tocar em Facebook lá pelo ano de 2010, comecei a colocar frases de efeito, né? Frases que falavam de sentimento e tal, frases meio profundas, sem nenhuma consciência do que eu estava fazendo, assim, no sentido da relevância que tinha. Aí e também ninguém dava assim crença e tal, aquela coisa, eu colocava lá, pá, pá, pá. Aí um dia aconteceu a morte do autor, do ator global, não sei se você lembra aquele chamado Domingos Montanher, que morreu afogado no Sim, rio, né? Morreu afogado no rio lá, e São Francisco. o Chico, né? O velho Chico chamado. E aí Rio São Francisco. E aí, nesse relato, eu já estava escrevendo, assim, textos e tal, embora de forma sem nenhuma pretensão, e raramente alguém curtia e tal, eu não tinha importância, assim, eu não dava importância à ignorância quando a pessoa ignorava aquilo, mas aí eu coloquei um texto, inclusive está aqui. Eu vou ler, depois a gente pode voltar o assunto. Eu vou voltar às consequências desse texto. O título, veja, o título é A Vida é um Mistério Indecifrável. Eu coloquei como comentário. Tinha lá vários posts, eu coloquei em dois ou três posts, todos muito comentados, todos. É só comentário, não era um post, era um comentário. E todos muito curtidos, eu até dei print de uns, perdi de outros. E o texto dizia assim: a vida é um mistério indecifrável. Difícil saber por que estamos aqui e qual o seu objetivo. Lutamos arduamente por conhecimentos, prazer e nos mantermos de pé. Aí vem um imprevisto e nos diz que temos ou não o direito de sermos felizes ou até mesmo que nosso tempo esgotou-se, que era o caso, né? Que é hora de ir, de findar. Quando alguém é sobrepujado pela morte, ficamos ainda mais intrigados com o nosso destino certo. Quando é alguém querido que é vencido, pensamos em desistir, pois ninguém nos responde o porquê da passagem. O que fazemos diante de um futuro certo? No caso, a morte. O máximo que podemos fazer é prorrogar nossa estadia aqui, viver de forma responsável e ficar próximo de nossos entes. A vida, embora não tenha conceito exato, deve ser tratada como algo emprestado que não é nosso. Vivamos a vida prestando contas a quem nos emprestou, Deus.
E aí houve um engajamento estridente deste comentário, e eu disse, eu achei muito estranho, porque eu colocava textos semelhantes e não havia resposta. Aí o que é que eu fiz? Resolvi testar. Criei uma página, até hoje eu tenho, chamada, lá antigamente era crônicas e poemas, aliás, era poesias reflexivas, só isso. Oi? Crônicas e poesias reflexivas. Hoje é Poesias Reflexivas, o nome daquela E essa página ainda está ativa? Ativa, tá. Vez por outra, a gente coloca lá alguma coisa, né? E qual é o nome da página? Poesias Reflexivas. Antônio, aí tem traço Antônio Ferreira, oficial. Aí lá já tem bastante livros e tal, e tal. Faz tempo que eu não engajei mais. Aí, nisso, eu continuei a postar textos, que depois eu transformei textos e poemas. Primeiramente, era só texto dessa forma, nesse formato. Aí eu disse assim, só que é muito pouco para mim. O que é que eu resolvi? Resolvi estudar um pouco sobre formato de poesias. Aí resolvi ler alguns livros de poesias e tal, para ver qual o melhor formato para mim e tal. Aí eu peguei alguns livros, eu disse, não, então já tem um caminho aqui para fazer poesias. Eu já tinha feito, mas para divulgar outra coisa. Se fica inseguro, você precisa de uma referência, né? Aí eu coloquei algumas poesias. Aí uma das poesias que não está nesse livro, coloquei depois, o título foi uma das primeiras, só que eu esqueci de colocar nesse livro. O Amor Existe? Foi uma das primeiras poesias que eu criei, mas não coloquei porque eu esqueci de colocar neste volume. Aí coloquei no livro seguinte, que foi chamado Poesias Reflexivas, que também está na Amazon e futuramente colocarei na Uniclap. Aí, esses Poesias Reflexivas, eu engajei, né, impulsionei, e também houve um engajamento estrondoso mesmo, a ponto de ter debate das pessoas dizer, mas é claro que o amor existe, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu, né, às vezes, até de forma mais assintosa, eu disse, calma, eu só estou colocando um debate aqui, eu não estou dizendo que existe ou não existe, né? E a partir dali, eu vivi colocando texto, às vezes tinha um engajamento natural, outras vezes eu colocava, impulsionava. Eu sei que daí, disse, não, isso eu preciso colocar num livro. Aí, uma certa vez, eu tive um sonho e eu queria que eu deveria publicar, aliás, que eu estava fazendo um lançamento de um livro, num sonho. Eu estava fazendo uma premonição, isso. Eu estava fazendo lançamento, demorou muito, eu fiz agora em 2019 e tal, comecei em 2016, mas eu fiz também com a ajuda de uma amiga muito, que inclusive é professora de português e ama meus trabalhos, hoje é também supervisora do Estado aqui, ama meu trabalho, me ajuda muito, ela me ajudou a fazer esse evento, porque eu disse, olha, assim, como a cidade gosta do meu trabalho, mas não quer engajar, porque eu sei que a cidade gosta, porque a gente conversa e todo mundo me parabeniza, e às vezes até quer meu livro, mas engajar mesmo, curtir tal, que é o que dá engajamento, não, né? Você sabe disso e tal, não quer engajar, não quer pagar o livro, prefere. Um livro às vezes dá para 1.000 pessoas ler, fica difícil a questão de você ter um rendimento com isso. Mas assim, a cidade ama meus trabalhos, não só a cidade, mas amanhã mesmo, eu vou participar de um evento literário na universidade, aqui na faculdade de UFP, do Piauí, um polo, né? Um polo da UFP aqui na cidade vizinha. Eu costumo dizer que os escritores, né, principalmente independentes, eles precisam fazer feiras. Eles, por exemplo, quando eu lancei O Homem do Quarto Andar, que fala sobre depressão e suicídio, né, que foi um livro
que eu escrevi inspirado em fatos reais, de uma pessoa que se jogou no quarto andar. O que eu fiz? Eu escrevi o livro, quando ele estava publicado, depois de um determinado momento, eu peguei todo o material que eu tinha e fui, por exemplo, numa casa de repouso, onde idosos, não idosos doentes, idosos que ficam em lares, enfim, com essa atmosfera de enfermagem e tal. E isso foi uma troca enriquecedora. Depois eu fui fazer feiras. Isso ajuda o escritor nacional a ter ainda mais visibilidade. E aí entra a venda de livro físico. Você acha que não consegue vender? Você está em contato com diversas pessoas ali que gostam de estar, por exemplo, que é uma coisa que dá muito certo. Faz uma feira ou participa da feira da tua cidade. Não precisa ser necessariamente literária. As pessoas se aproximam de você para saber sobre o teu livro, para tirar foto com você, porque elas te acham o máximo. Elas nem leem, mas elas compram o livro, indicam. Na semana seguinte, tem mais gente que chega indicado por aquela pessoa. Então, assim, feira literária e feira de bairro, gente. Façam a tiragem de vocês e caiam dentro de feira. Vocês vão vender livro que vocês não têm ideia da quantidade de livros que vocês vão vender. É muito bom. Eu te interrompi aí, né? Eu começo a falar e eu te interrompi, desculpa. É isso mesmo. Aí, assim, aí desse lançamento, assim, aí, desde esse tempo, a gente tem feito bastante trabalho. De vez em quando um diretor de escola chama a gente e tal. O pessoal tem um público que às vezes compra. A questão mesmo de vender livro não é porque as pessoas não gostam, mas as pessoas têm, não sabem esse mecanismo, essa mecânica de como funciona essa vendagem. Acho que é porque é caro, mas a gente também faz uma tiragem pequena, se torna caro e tal. Então, e o engajamento, falta o engajamento, aquela coisa mesmo gostando. É uma coisa, agora sim, hoje já uma aceitação enorme. É como você diz, hoje já tem muita gente que quer tirar foto, às vezes tira até escondida, aquela coisa assim, ou seja, tá bem, tá pra, muito, assim, aí além dessa situação de música composta com minhas poesias, eu tenho outras músicas que eu compus com só ou com outra pessoa, quer dizer, só, eu não posso compor porque eu não canto, não toco, eu tenho que precisar de uma pessoa, mas às vezes alguém, a gente faz uma parceria, eu tenho várias composições, já está gravada em estúdio profissionais, que às vezes eu contrato para poder melhorar e tal. Agora, assim, o Antônio, os Tons da Alma são poesias curtas, né? Você fez poesias, várias poesias, e todas elas bem curtas. Eu lembro que eu li o teu livro, foi em fevereiro, eu acho que antes do carnaval, se eu não me engano. Eu até marquei algumas que eu gostei bastante aqui, porque elas são curtas, elas são dinâmicas e elas são intensas. Como você não está com o teu livro físico aí, eu ia pedir para você ler uma para gente, eu queria que você lesse pelo menos mais um poema seu de algum outro livro que você tem aí, já que Os Tons da Alma não está disponível. Pode ser, se você não se importar de abrir. Não tem problema, não. Peraí, quer dizer... Vai bagunçar, mas... Não, peraí, dá para tirar, não é possível. Enquanto você tira aí, eu vou ler gente, para vocês, dos Tons da Alma, que foi um livro do concurso literário, tá? Eu vou ler para vocês A Volúpia do Amor. Queria eu sentir-te,
extasiar-me na sua silhueta, poder fazer-te saborear o doce do amor e fazer você sentir-se satisfeito. Queria contigo jantar com Vênus e Eros, poder conhecer todas as suas façanhas, mostrar-te que o amor compensa e podermos gerar o amor nas nossas entranhas. Queria mostrar que seu beijo é extremamente raro e extremamente primoroso e faz-me sentir ocioso. O amor, quando voluptuoso, é divino e maravilhoso. É para não esquecer, é para dele feliz morrer. Lindo esse, né? Esse é lindo, gente. Eu adoro. Com certeza. Conseguiu? Então, consegui. Então, as minhas poesias, às vezes elas seguem assim, às vezes é curta, às vezes tem umas maiores. Tem poesias que, ó, vou ler aqui, que essa, quando o Facebook entregava mais, ela já chegou a 60 curtidas, assim, uma vez assim, né? Então, eu vou ler aqui, o título dessa poesia, ela é um pouco mais extensa do que essa daí. O título dela é Minha Vida e Meus Amores. Minha vida é árdua, eu sei que é cansativa. Amores, nem sempre amor, mas procuro amar com muito fervor. É ele que nos faz sorrir nas minhas viagens sem destino certo, sem saber para onde ir, vou ao léu. Para quem a vida mal conhece, reconheço e vivo o que me apetece. Sabendo que amores são uma exalação do meu íntimo algoz, que me faz acreditar em flores, sendo que a vida é feita só de nós. Nós que se entrelaçam e que me cegam. Vida cheia de males que me ofuscam, que me faz descobrir sua face erma, através de enganos e tropeços em si mesma, amores que reverberam, egos que um ao outro se dilaceram, Já amei e chorei por mais de um alguém. Já aprendi que o amor é uma exalação de mim mesmo, quanto ao que emito, sobre o que sinto, sobre o que meu coração deseja por dentro. Não vou mais amar, a menos que o amor me ame de todo o coração. Não vou mais sofrer decepção. Não vou mais dobrar meus joelhos, nem ceder lugar a uma mera paixão. Uma mera paixão. Sim, uma mera paixão. Ai, gente. Eu adoro essas coisas, não tem jeito. Assim, vou explicar um pouquinho do processo, assim, mais ou menos, né? Claro que não existe um processo único, né? Primeiro o que a gente escreve exige uma história inteira, exige muitos fatores. Mas em se tratando de resumir, mais ou menos se trata de vivências, de observações, de situações, de sentimentos mesmo, às vezes que todo mundo acha que já teve relacionamentos. Então, ou então o que eu observo, como a questão do amor voluptuoso, ou então da questão de procurar um amor que realmente, né, vale a pena, etc. Então, são vivências, e o que eu procuro ser bem naturalista, vamos dizer assim, escrever bem, de forma, com o máximo de sentimento cru possível, sem retoques de sentimentos, sem suavizar, porque é difícil. Muita gente, às vezes, sente dificuldade de se expressar por medo do que os outros vão pensar e tal. Só que é aquela questão. A gente não é só isso, nem é tudo isso. Né? A gente é uma mescla do que a gente é com o que a gente vê também, né? Agora, os teus livros estão à venda onde?
Tem físico, tem digital, consegue diretamente contigo? Aonde os leitores conseguem suas obras? Tudo bem. Então, todas as minhas obras estão na Amazon Kindle, né, em e-book, e por meio indireto já tem alguns de formato físico, porque alguns eu já coloquei na Wiclap. Eu mandei formatar também para formato impresso na Wiclap. Aí, na Wiclap, em formato físico, primeiro você vai achar lá o poeta Antônio Ferreira, né? O escritor, aliás, escritor Antônio Ferreira. Lá você vai achar você vai achar que, primeiro, que já está lá esse romance, né? Entre Dois Mundos, que a gente pode falar também, Entre Dois Mundos, o ressurgimento de dois deuses, está lá na Uniclap e, consequentemente, vai estar na Amazon. Esse Yasmin Kazin, que foi obrigada a mudar a capa, que a gente teve que contratar outro editor. Tem esse que eu acabei de ler. Aí, aqui é uma foto. Tem esse, Crônicas e Poemas, que a gente já leu também. E tem esse que é o Serial Killer. O Serial Killer, que é o livro, esse é o mais, vamos dizer assim, em termos de conhecimento das pessoas, talvez seja o mais conhecido. Por quê? Porque ele já teve mais de 1.000 downloads na Amazon, né? Então, ele é bem difundido, assim, e tal. E ele já está lá também. Esse daqui já está na Uniclap lá, né? Para se pegar lá. Inclusive, eu já comprei alguns meus, para ficar aqui uns 10 exemplares. Mas você acha lá o Serial Killer, que é um romance com, a procura de um criminoso. Primeiro, é um livro que não é muito extenso, porque eu não sei, vamos dizer assim, ser prolixo, não gosto de enrolação, então o meu texto não tem barriga. Então, às vezes, por quê? Porque às vezes a gente lê um livro, ao mesmo tempo que alguns elogiam, outras pessoas às vezes condenam também. Já recebi muitas condenações porque o livro é curto. Mas, assim, eu não gosto de livros compridos, que às vezes passa meia hora ali, rodeando coisas que não vai acrescentar na história. Então, eu sou muito... Isso faz parte da minha conversação, da minha dialética no dia a dia, né? De não ficar de redundância. A minha coisa é muito... Sim, sim. Então, isso influencia na minha escrita. Então, eu não gosto de redundância. Então, por isso que ele é um livro de pouco de 80 e poucas páginas. Mas ele vai ter lá, vai ter personagens que se relacionam, vai ter reviravoltas, chamado plots, né? Plots, em cima de plots. Quando você pensa que o romance já acabou, aí aparece outra situação que faz você despertar a sua curiosidade. Então, é um livro muito bem avaliado. Tem críticas, né, principalmente por causa do tamanho dele, que as pessoas às vezes acham que precisa ter 400 páginas, etc. Eu não sou muito desse tipo, né? Mas aí tem isso. Aí tem o que eu falei também, né? O Entre Dois Mundos, que é um romance também onde dois personagens eles se encontram na escola. Aí é um pouquinho do universo que eu vivo, né? Eu sou professor. Então, dois jovens se encontram e eles começam a se descobrir. E no meio da história, eles se descobrem como semideuses. E aí onde entra o quê? Eles são reencarnações de deuses do passado. Mitologia, reencarnação, misticismo, espiritismo, ou seja, guerra, assassinato, tem toda essa temática também de forma bem, com uma forma simples, minimalista, porém também sem redundância, que eu não trabalho com redundância. Então tem essas temáticas que eu trabalho, procuro. Aí tem outros que já está na editora também, que é um romance também Muito lindo. surrealista, também, que em breve vai estar
pronto, a gente vai colocar para divulgar. Que maravilha! Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser começar a te seguir, te conhecer, falar sobre as obras, enfim, perguntar sobre os livros? Qual é o teu Instagram? Poeta Antônio Ferreira Oficial. É a minha rede. Eu vou marcar o autor aqui na live, tá? Quando terminar, eu vou marcar ele aqui na live. Vocês também vão poder aí segui-lo, acompanhá-lo, enfim. Tudo bonitinho. Wiclap e site da Amazon e Kindle ilimitado, ok? Antônio, querido, quero muito te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, dizer que você é um grande escritor, está no caminho certo, muitos livros aí disponíveis, obras boas que a gente gosta, você vai de um extremo ao outro, isso é muito bom, ou seja, você se adapta, e isso é que é o importante. Muitíssimo obrigada, não pare de escrever e estarei aqui acompanhando o seu trabalho, tá bom? Obrigada, querido. Sucesso. Eu agradeço a oportunidade também, viu? Precisando, a gente está aí. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, dizer que amanhã é o último dia de maratona de lives e depois a gente volta em abril. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, Antônio. Obrigada.